Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que acabou de divulgar também seus números referentes ao primeiro semestre do ano de 2024. Estamos falando aqui da Minerva S.A. Minerva S.A., o frigorífico Minerva, os produtos da Minerva que você encontra aí nos supermercados, nos açougues, é dessa empresa que nós vamos tratar. E a Minerva já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos, que são as pessoas que constroem o canal aqui junto conosco, e em especial o meu amigo Júlio Nogueira. Ô Júlio, que honra ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão, e é sempre um prazer ter você conosco aqui, Júlio. E também é um prazer ter todos vocês conosco. E-mail para participar aqui no canal é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Deglef, manda a sua sugestão, aproveita e faça a inscrição, dá um like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Ao falar em repartir conhecimentos, deixa agendado aí marcado lá no teu calendário, dia 26 de agosto, das 19 às 22 horas, estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos. E aí vamos ensinar para vocês como que fazemos a captura das informações, o planejamento, a leitura desses números, enfim, como que nós identificamos se uma empresa está vindo bem ou não, se ela está melhorando, se ela está piorando. Tudo isso aí você vai poder aprender a fazer de uma forma muito rápida, simples e descomplicada. Em apenas 3 horas você vai aprender análise de balanços para investimentos e aí, consequentemente, poder escolher as melhores empresas na hora de fazer os seus investimentos. E o curso é online, numa sala de aula virtual, onde estaremos juntos aqui durante esse período, 3 horinhas ali, com muita interatividade, respondendo as perguntas, os questionamentos, as dúvidas que porventura vocês possam ter. E o curso é acompanhado por apostila, por planilhas, né? Então tudo isso aí você vai ter durante o curso. E para participar também é muito simples. Basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece na sua tela e eu lhe encaminho a ficha de inscrição. E já deixamos a sua vaga reservada, até porque as vagas são limitadas. O custo apenas R$50, apenas R$50 para 3 horas de curso de análise de balanços para investimentos. Então não perca essa oportunidade, estarei esperando vocês no dia 26 de agosto. Bom, falando sobre a Minerva, vamos só recontar aqui um pouco a história, porque é uma empresa que ela passa por diversas turbulências aí ao longo de toda a sua existência, né? E aí vamos ver o que é a história da Minerva. Claro que a história acaba se traduzindo nos números, como a gente vai ver daí na sequência. E toda essa história é centenária, praticamente centenária, 1924, quando começa na verdade, era a charqueadora Minerva, lá em Barretos, no estado de São Paulo, através do Antônio de Pádua Diniz. Porém, quando o Antônio de Pádua Diniz começa com a sua empresa charqueadora Minerva ali, só que daí já no ano seguinte ele acaba falecendo e a empresa praticamente desaparece. Mas ela é adquirida por Antônio Manso Bernardes e também pelo Américo Grilli. E aí os dois começam novamente a tocar a charqueadora Minerva e ela começa ali um processo de crescimento, tudo dentro do estado de São Paulo. Em 1971 aí troca o nome, daí passa a utilizar o nome Frigorífico Minerva, que é como ela ficou conhecida e como é conhecida até hoje como Frigorífico Minerva. Já em 1980 aí começa a passar por uma série de dificuldades financeiras e não há outra alternativa a não ser a falência. Aí a empresa acabou falindo. E ao falir, se transforma numa coisa chamada massa falida, e essa massa falida foi adquirida, foi arrematada pela família Vilela de Queiroz. E o que a família Vilela de Queiroz fazia? Ela fazia transporte de gado, ela que fazia ali todo o transporte de gado na região, e ela acaba adquirindo a massa falida da Frigoríficos Minerva. Só que nessa época ali, daí começaram a pensar o que iam fazer, vender os ativos, fatiar a empresa, ou iam tocar a empresa, e aí como tinha um dos filhos da família Vilela de Queiroz, o Fernando Galete de Queiroz. O Fernando Galete de Queiroz, um garoto na época com 24 anos de idade apenas, que havia se formado em administração de empresas, já trabalhava numa empresa chamada Cargill, nessa parte de logística de administração, já tinha um bom domínio nessa área, e ele acabou assumindo o controle da Minerva, da Frigoríficos Minerva até então. E aí a empresa começa a deslanchar.
tanto que já no ano de 1997 eles começam a arrendar e a comprar outras unidades produtivas, ampliando a capacidade da Minerva. No ano de 2004 constrói também uma unidade no estado de Goiás. E aí começa todo o processo de expansão. No ano de 2007, vai adquirindo novas fábricas, constrói uma nova fábrica em Barretos e, na sequência, já passa também a ter unidades em Rondônia, Tocantins e no Pará. Já no ano de 2008, adquire também uma unidade no Paraguai e daí, na sequência, em 2011, também adquire uma unidade no Uruguai e vai expandindo, agora vai para fora do Brasil também. Depois de adquirir também no Uruguai, ela ainda se espalha para a Argentina, se espalha para o Chile, se espalha para a Colômbia e vai em todo esse processo de crescimento. No ano de 2019, forma uma joint venture na China e passa também a atuar agora dentro do mercado chinês. No ano de 2022, também adquiriu uma unidade agora na Austrália. E aí a empresa vai se espalhando e você vai ver através dos números todo esse crescimento da empresa ao longo do tempo. Na sequência, agora em 2023, adquire também 16 unidades de abate da Marfrig, já que a Marfrig, na sequência ali, ela acaba adquirindo ali a BRF, o controle da BRF, e aí começa a focar nos produtos já semi-acabados e produtos já manufaturados. E aí deixando toda essa parte de abate, saindo um pouquinho forte desse mercado da carne in natura. E aí a Minerva acaba comprando essas unidades da Marfrig. Então hoje, para entender como que está a situação econômica e financeira da Minerva, estamos trazendo aqui para vocês o balanço de 2020, 21, 22, 23 e do primeiro semestre de 2024 e através dos números vamos entender o que é a Minerva S.A. Então, para conhecer a empresa, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Minerva S.A., trazendo para vocês os últimos números apresentados pela empresa agora no dia 30 de junho de 2024. Naturalmente que dentro do processo de análise de balanço sempre é um processo de comparação para ver se a empresa melhorou ou se ela piorou em relação ao que ela era. E quando nós ampliamos ainda mais essa base histórica de estudo, trazendo aqui desde 2020, nós temos uma visão melhor de onde que a empresa está vindo, para onde que a empresa está indo. Então, para entendermos a Minerva, vamos começar aqui pelo ano de 2020, quando ela registrava em seu patrimônio total 16 bilhões 920 milhões, todos os bens e direitos, tudo aquilo que fazia parte do seu patrimônio. E nesse ano aqui, reparem que o imobilizado ele tem um papel significativo aqui, né, um valor bem relevante, 4 bilhões 122 milhões. Esse capital fixo aqui, representado pelo imobilizado, ele se traduz justamente nas fábricas, máquinas, equipamentos, instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E o intangível, que também faz parte desse não circulante, é mais os bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, marcas, patentes, mas aqui o que mais pesa mesmo são os ágios nas diversas aquisições que a Minerva veio fazendo ao longo da sua existência. Mas o que movimenta a empresa é essa parte de cima aqui, ó, ativo circulante, que é o capital de giro, porque de nada adianta ter toda uma estrutura de funcionamento se não houver dinheiro para movimentar essa estrutura e, consequentemente, ter aqui o giro desse dinheiro entre estoque e contas a receber. E esse capital de giro em 2020 era de 11 bilhões 283 milhões, o equivalente a 66,7% de todo o patrimônio. Nesse ano, a Minerva tinha em caixa 6 bilhões 391 milhões de reais, 2 bilhões 143 em contas a receber e os estoques 997 milhões. Os outros créditos que completa esse grupo aqui, ele praticamente são os demais valores a receber, que não seja de clientes, mas aqui o que nós temos de mais significativo são os tributos a recuperar.
Já no ano de 2021, a Minerva ela pula para 20 bilhões e 69 milhões, o tamanho da empresa, todo o patrimônio da empresa. E o capital de giro sobe para 13 bilhões e 767 milhões, o volume de dinheiro em caixa 7 bilhões e 302, e temos aqui o contas a receber com 2.598 e os estoques com 2 bilhões e 115 milhões. Em 2022, ela vai agora para 21 bilhões e 400, sendo que no capital de giro há um pequeno recuo aqui para 12 bilhões e 986, diminuindo um pouquinho o volume de dinheiro em caixa para 7 bilhões e 71, também uma pequena queda no contas a receber, fechando com 2 bilhões e 487, e também a diminuição dos estoques, que totalizam agora 1 bilhão e 658 milhões de reais. Quando nós observamos essa queda no capital de giro, basta observar aqui, ó, imobilizado, 4.100, 4.500, 5.200, mostrando o quê? Que a empresa acaba utilizando o capital de giro justamente para ampliar a sua capacidade de produção através do aumento do imobilizado e também através de novas aquisições, fazendo com que o intangível pulasse para 1 bilhão 859 milhões. Ao entrar 2023, nós temos agora um aumento para 28 bilhões 594, tamanho da Minerva. E o capital de giro sobe para 18 bilhões e 100. Temos aqui o volume de dinheiro em caixa, olha só, a Minerva fecha 2023 com 12 bilhões e 600 em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 2 bilhões e 400 em contas a receber e os estoques de 2 bilhões de reais. Destaque que a partir aqui de 2023 para 2024, nós temos também a entrada aqui no patrimônio da Minerva das 16 unidades adquiridas da Marfrig. E com isso, agora em junho de 2024, nós temos um patrimônio total de 34 bilhões e 800. É o tamanho da Minerva, todo o patrimônio da Minerva que fecha com 34 bilhões. O capital de giro também sobe para 23 bilhões de reais, o caixa 16 bilhões e 512, também tendo um aumento aqui no contas a receber para 3 bilhões e 400 e aqui uma pequena elevação nos estoques para 2 bilhões e 96. Destaque que nesse primeiro semestre de 2024, a gente já vai observar no passivo que houve um aumento de recursos dentro da empresa através de novos empréstimos e financiamentos, através do lançamento de debêntures. Já, então, falando em passivo, vamos tratar dele aqui, ó. O total da dívida da Marfrig, porque uma empresa trabalha com capital próprio, que é o patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o total de endividamento. E o total do endividamento da Minerva, o total do endividamento da Minerva, 16 bilhões e 83 milhões lá em 2020, equivalente a 95,1%. Quer dizer, de tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 95,1% e ela é dona de apenas 4,9%. Já no ano de 2021, a dívida sobe para 19 bilhões 415 milhões, tanto é que nós observamos aqui um aumento de empréstimos e financiamentos de longo prazo, fazendo com que a dívida total fechasse 96,7% do patrimônio. A dívida no ano seguinte, ela sobe nominalmente para 20 bilhões de reais, porém tem uma pequena queda aqui no peso da dívida, que agora é de 95%. Essa dívida no ano de 2023, ela vai para 27 bilhões e 900. Então nós temos aqui um patrimônio de 28 bilhões e meio e temos uma dívida de 27 bilhões e 900. Portanto, a empresa deve 97,7% de tudo aquilo que ela tem. E agora, nesse ano de 2024, a dívida sobe para 33 bilhões e 615, que, como a gente mencionou há pouco, a empresa faz o lançamento de diversas debêntures aqui nesse primeiro semestre, e com isso a dívida total 96,4%. Então reparem que a empresa trabalha com apenas 3,6% de capital próprio e 33 bilhões, o equivalente a 96,4% de capital de terceiros, mostrando que a empresa é extremamente alavancada. Bom, todo esse crescimento e todos esses investimentos que são feitos com capital de terceiros, eles são para gerar resultados. E o resultado ele começa com a receita líquida de vendas. A Minerva faturou no ano de 2020 19 bilhões 406 e fechou com lucro de 697 milhões, trabalhando com uma margem de 3,6%. Em 2021, o faturamento sobe para 26 bilhões e 900 e o lucro fecha com 598 milhões, uma margem de 2,2%.
Já em 2022, o faturamento sobe para 30 bilhões 977 milhões e o lucro 655 milhões, 2,1%. Chegando agora em 2023, 26 bilhões, cai a venda da empresa para 26 bilhões e 800, e aí nós temos aqui o lucro fechando em 395 milhões de reais, 1,5%. Nesses 6 primeiros meses do ano de 2024, o faturamento acumula até esse período aqui 14 bilhões de reais. Desses 14 bilhões de reais, a empresa fecha aqui com um lucro de, prejuízo, né, de 90 milhões de reais, com uma margem negativa de 0,6%. Então, o faturamento até ele vem crescendo aqui ao longo do tempo, né, com exceção de 2023, e até porque 2023 temos também já aqui uma redução, né, na questão do dólar, e aí a empresa, como ela exporta muito também, então temos uma redução do dólar, mas o que a gente observa é a margem que ela vem caindo aqui, 3,6, 2,2, 2,1, 1,5 e agora negativa. Bom, vamos olhar aqui de perto a situação financeira da empresa nesses quadros que eu trago para vocês, começando ali pelo primeiro gráfico, liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. O índice ele sai ali com 0,75, permanece estável em 2021 com 0,74, e aí ele cai para 0,69 e volta para o 0,75 e agora 0,78. Quer dizer, praticamente ela vai ali dentro de uma estabilidade nesse patamar. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 78 centavos. Quer dizer, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas como nós vimos que a maior parte da dívida é de longo prazo, nós vamos olhar ao lado ali o gráfico da liquidez corrente, que é a capacidade financeira no dia a dia, para saber se a empresa passa por aperto financeiro ou não. Aí nesse quadro ali, nesse gráfico, a gente já observa que os índices são bem melhores. Ele sai ali com 1,76, vai para 1,90, cai para 1,60, sobe para 1,86 e dispara agora para 2,22. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa tem que pagar no dia a dia, ela tem R$ 2,22. Uma empresa extremamente folgada financeiramente. E aí a pergunta que mas se ela é tão endividada, como que ela é folgada financeiramente? Estamos analisando aqui o curto prazo, até porque a maior parte da dívida da empresa é de longo prazo. Então, quer dizer, a dívida existe, mas ela é de longo prazo e não sufoca a empresa no seu dia a dia, como é o que o gráfico da liquidez corrente nos mostra. E ao falar em endividamento, nesse quadro aqui temos também os índices de endividamento que você vê que ela vem lá em cima, 95%, 96,7%, volta para 95%, 97,7% e agora, nesse primeiro semestre de 2024, fechando com 96,4%. De tudo que a Minerva tem, ela deve 96,4%. Nesse outro quadro aqui temos também os indicadores de rentabilidade, sendo que o primeiro deles ali, a margem líquida, é o que nós vimos há pouco ali na DRE. 3,6, cai para 2,2, cai para 2,1, cai para 1,5 e agora vem fechando negativo em 0,6%. O que isso quer dizer? Que de tudo aquilo que ela gera de venda, paga custo, paga despesa operacional, paga resultado financeiro, paga impostos, e aí o que sobra é a margem líquida, que agora, nesse primeiro semestre, acabou fechando negativa. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, nós temos ali o retorno do investimento em relação a tudo aquilo que foi posto no patrimônio. 4,1% cai para 3%, permanece estável em 3% e agora em 2023 fecha com 1,4%. O terceiro gráfico ali nós temos lá em cima também, né, que é a rentabilidade do PL, o ganho dos acionistas. 83,3% é quanto os acionistas ganharam lá em 2020. E aí você estranha esse número tão alto assim, mas acontece o quê? Que a empresa ela trabalha, como a gente viu, com endividamento alto, então quer dizer, o capital de terceiros extremamente alto e, consequentemente, o capital próprio pequeno. Então, qualquer lucro em relação ao capital próprio pequeno, ele se traduz num índice bastante alto, como é o que nós vemos aqui, 83,3%, sobe para 91,5%, cai para 61,6% e em 2023 os acionistas, através dos lucros gerados pela empresa, tiveram um ganho de 59,97%. Então, isso se traduz no quê? Uma empresa que é alavancada, usa
capital de terceiros para ganhar dinheiro através da utilização do capital de terceiros, apesar do risco que essa alavancagem proporciona. Olhando agora nesse quadro aqui, trazemos também alguns indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Minerva? R$ 1,10. Por quanto que é vendida uma ação? R$ 7,51. Então vejam que o valor de mercado, mas muito acima do seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, bastante alto, 6,83, mostrando que há um ágio na venda das ações da Minerva de 583%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 12 centavos. E aí a rentabilidade, com base no valor de mercado, de apenas 1,60%. Dividendos por ação. Os últimos dividendos distribuídos pela empresa foram ainda em 2023. Para 2024, ainda não foi distribuído nada de dividendos. Então, em 2023, foi distribuído 55 centavos por ação, o que dá um yield de 2,59%, que é o retorno de caixa para os acionistas. Relação preço/lucro, 62,58. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da Minerva, os acionistas vão levar 62 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Lembrando que PIL mais alto, ação mais cara. PIL mais baixo, ação mais barata. E o tag along, 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, há uma garantia de que os minoritários irão receber o mesmo tratamento dos majoritários. Nesse gráfico aqui extraído do Google, você vai ver ali uma verdadeira montanha russa, né, do que acontece com os papéis da Minerva lá desde 2019. Quando a ação ela largou ali na faixa de R$ 8,20, ainda em 2019, 2020, começo de 2020, passa ali por algumas oscilações, mas chega batendo o teto lá de 14,80. Vem a pandemia, ela despenca. Você vai ver aquele V ali bem no comecinho do gráfico ali, é a pandemia. Mas passou aquele efeito inicial da pandemia, ela já retornou seu patamar lá em cima, na faixa de 12, 13 reais. E a partir do final de 2020, aí ela começa a cair. E entra 2021 já no patamar de 9 reais. Passa ali por algumas oscilações, cai, despenca ali na metade de 2021 para R$ 7,80, e aí depois começa em 2022 uma sequência de altos, mas só que vejo que as altas dela são justamente bastante turbulentas, né? Onde você vai ver muitos altos e baixos ali na cotação das ações, quando ela atinge seu ponto mais alto na metade de 2023, ali na faixa de R$ 16 reais. E veja ali que ela vai seguindo, aí cai, sobe, e aí até que em 2023, aí ela despenca e ela vem ali para um patamar de R$ 8,80. Ameaça uma subidinha, não se sustenta e continua ganhando. Então, mais uma empresa analisada, uma empresa centenária, Minerva S.A., R$ 6. E agora, no finalzinho do gráfico, você vê uma carinha subindo ali, mostrando ali uma tentativa de reação, valorização quebra, fechando com R$ 7,50 e hoje no dia da gravação. o controle. Por aqui você vê, quando as ações da Minerva tiveram seu maior valor, quando elas tiveram seu menor valor, a empresa se comportando seu valorizações que inclusive da Minerva S.A. Esse fundo de investimento adquiriu praticamente 30% da Minerva. Então nós temos um fundo de investimentos árabe hoje comandando a Minerva. E aí então está a história se traduzindo também nos números como a gente viu. E como nós vimos ali, uma empresa extremamente alavancada. Gera ganho para os acionistas? Com certeza, tanto é que os números nos mostram isso. Porém, é um risco, né? Quando você trabalha basicamente com capital de terceiros, você fica bastante vulnerável, sem contar que esse capital de terceiros representa despesa financeira que acaba reduzindo o lucro. Mas, enfim, como o capital próprio é pequeno, qualquer lucro que a empresa apresente aqui embaixo, esse lucro acaba potencializando em termos de percentuais de rentabilidade, como a gente viu ali. Mas, enfim, o importante é sempre conhecer a empresa. Na hora de fazer investimentos, você olhar a empresa e falar assim, não, é essa aqui que eu vou comprar por causa disso. É comprar com consciência, investir com consciência, até porque investimento é uma coisa, aposta é outra. Investimento se faz com conhecimento, com sabedoria, com informações. E aí, o canal Células Negra se propõe justamente a lhe repassar essas informações, que junto com outras informações que você possa buscar, vai fazer justamente a tua base de conhecimento para tomar essas decisões com segurança, reduzindo riscos
e ampliando as possibilidades de retorno para construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente irá lhe proporcionar uma vida cada vez melhor e uma vida mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.